Boa tarde, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida. Abra comigo em Mateus, capítulo 10, vamos ler o verso 19 e 20. Amém? 19 e 20, amém? Glória a Deus. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao nosso redor, ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra, Senhor. Venha, Senhor Jesus, ministrar, venha falar conosco, meu Pai querido, que nós te pedimos, Senhor, perdoando, Senhor Jesus, cada falha, pensamento, atos e ações que não te agradaram. Senhor, venha renovar, Senhor, venha falar com o teu povo, que eu te peço no nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor diz assim: mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado com o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aqui, né, Jesus estava falando com os seus discípulos, com os seus 12 discípulos, né, que iria sair para uma missão, né? Diz ali os 12 discípulos e a missão de Cristo, né? A missão de Jesus. Eles sairiam para evangelizar. E o Senhor Jesus estava instruindo eles que primeiramente eles deveriam ir em busca, né, ali das ovelhas perdidas. Isso é das ovelhas da casa do seu pai. Isso quer dizer, era para ir em busca daqueles para quem o Senhor veio e eles o rejeitaram, aqueles que estavam perdidos de uma certa forma, né? Aqueles que se haviam perdido. Eu não sei o que tem te afligido, qual é o pecado que tem te assolado. Eu não sei qual que é o problema que te afastou, qual que é o pecado que te afastou da presença do Senhor. Mas Ele quer um coração arrependido, Ele quer te resgatar. Assim como Ele estava enviando os 12 discípulos e pedindo para que primeiro fosse resgatar as ovelhas perdidas. O amor de Jesus para salvar aqueles que se havia perdido. Ele continua, ele permanece, porque ele morreu na cruz para salvar aqueles que se haviam perdido. Amém? Glória a Deus. Então, primeiramente, Jesus ordenou os discípulos buscar os perdidos da casa de seu pai, né, de Israel, anunciar o reino dos céus, anunciar a eles que o Messias já estava ali entre eles. Pediu para que também ali eles curassem no meio daquele povo, né, os doentes, limpassem os leprosos, ressuscitassem os mortos e expulsassem demônios. Né? Muitas das vezes ressuscitar os mortos significa ressuscitar aqueles que estão mortos espiritualmente. Às vezes o Senhor não vai dar ali a ressurreição, talvez o Senhor não vai dar cura física, mas às vezes o Senhor vai ali usar pessoas para ressuscitar o espírito, dar a salvação eterna, que é a que nós almejamos. Temos que almejar mais do que tudo, amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus encheu os discípulos de unção, o Senhor encheu eles de unção e agora eles tinham uma obrigação de agradecer ao Senhor ali servindo, sendo discípulos verdadeiramente do Senhor. Amém? Então agora era chegada a vez dos discípulos saírem para evangelizar, para usar os dons que o Senhor tinha dado na mão deles. Jesus ensina aqui também nessa passagem do capítulo 10 os discípulos a depender exclusivamente do Senhor. Se você for ler a passagem, né? O Senhor ali, Jesus estava pedindo para que eles saíssem sem se preocupar com a provisão, porque o Senhor ia ser a provisão deles, que o Senhor ia ser a provisão que eles tanto precisavam. Aleluia! Então o Senhor estava ali também ensinando eles a ser exclusivamente dependente do Senhor, tanto financeiramente como emocionalmente. Jesus também não escondeu que estava enviando eles no meio de um povo rebelde, no meio de lobos, né? Isto é, no meio de pessoas de coração duro, né? Pediu para os seus discípulos ser prudente com os religiosos e que aqueles religiosos que se rebelaram contra Deus, né? Eles eram tão religiosos, mas não estavam agora vendo o Messias diante deles. Eles estavam com o coração endurecido. E quantas das vezes nós vamos estar rodeados de pessoas religiosas, preocupadas com a sua própria salvação e ao mesmo tempo elas nem se dão conta que estão ali perdidas. Elas não estão no caminho da salvação, porque elas negam às vezes um simples abraço para aquele que está perdido, que pede um abraço. Às vezes aquele gesto de você abraçar alguém que necessita, aquele que está lá no meio das trevas, ele vai falar: poxa, essa pessoa é diferente.
ela está agindo como Jesus agiria. E quantas das vezes nós somos mal vistos porque nós damos um abraço para aquele que está perdido, para aquele que ninguém dá nada, né? Mas o importante que o Senhor estava dizendo para aqueles discípulos ali: ide para as ovelhas perdidas da casa do meu pai, né? E então ele estava enviando aqueles discípulos no meio de lobos, pessoas de coração duro. Também era para eles tomarem cuidado com os religiosos. E quantas das vezes nós estamos rodeados de pessoas assim, religiosas. Então o Senhor ali, né, também falando que aqueles que se rebelaram contra Cristo, eles estavam ali indo contra a supremacia de Deus, eles estavam indo contra a supremacia de Cristo, eles estavam indo contra a deidade de Deus e de Cristo, né? Porque Deus e Jesus é o mesmo. Então, quando eles não aceitam a Cristo, eles estão negando a Deus, eles estão rejeitando o sacrifício que Deus deu por nós, que é Jesus Cristo, né? Então, eles perseguiriam os discípulos. Então, Jesus, quando estava enviando aqueles discípulos para a missão, ele não negou que eles estariam indo para um povo perdido, para um povo, né, que sofreria represária, eles sofreriam represárias por estar indo atrás dos perdidos, dos excluídos, amém? Então o Senhor estava ali, instruindo como os discípulos deveriam agir. Por causa do amor de Cristo, os discípulos seriam conduzidos até autoridades, porque eles amavam a Cristo e eles iriam fazer tudo o que Cristo já tinha ensinado. E isso levaria eles a serem perseguidos pelos poderosos, ser perseguido pelos religiosos, ser perseguido por aqueles que se julgam ser santo, né? Que arrota a santidade, aleluia. Mas não deveriam deixar de dar testemunho de Cristo, né? Não deveria deixar de dar testemunho do que Jesus fez. Jesus veio na terra, ele abraçou a prostituta, ele resgatou o perdido, ele abraçou o leproso, ele curou. Ele foi o mais humilde entre os homens. E agora alguém pode se achar melhor porque ele frequenta um templo, porque ele diz amar um Deus, mas ele não ama, não olha com amor para o seu irmão. Então o que Cristo está dizendo aqui: eu vou enviar vocês no meio de um povo de coração duro, no meio de lobo, né? Aqueles que se julgam saber de tudo. Amém? Então o Senhor estava instruindo os discípulos, mas que era para eles continuarem a dar testemunho de Cristo, né? O Messias é o Salvador. Ele estava ali diante deles, daqueles homens. E então o Senhor estava dizendo: vá e não temas. Não temas com que haveis de falar, como você deverá se comportar. Né? Jesus instruiu aqui os 12 discípulos, né, para que eles não temessem o que havia de falar diante daqueles homens, porque o Espírito Santo de Deus estaria com eles. E aprendemos também aqui que se nós estivermos cheios da unção de Deus, ele lutará as nossas guerras, ele nos defenderá da boca, né, maldosa, ele nos defenderá do mal, ele nos defenderá de tudo aquilo que tem se levantado contra o povo de Deus. Não devemos temer o homem, né, o que o homem pode fazer ou o que o homem pode falar, mas nós devemos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Sabe quando Deus, lá no Antigo Testamento, deu ordem aos israelitas para que antes dele irem à batalha contra os habitantes de Jericó, que as 12 tribos ali estivessem unidas como um só povo e um só Deus, adorando somente a um Deus. Primeiramente, o Senhor, antes deles irem para a batalha, o Senhor pediu para que eles se unissem, né? Então, o que nós podemos aprender aqui? Que o Senhor está pedindo para mim e para a tua vida, para não temer o que o homem possa pensar, falar, o que havemos de responder, mas sim que nós devemos estar em comunhão com Deus, vigiando, fechando as brechas, e estar ali, né, deixar Deus agir no nosso meio, né, e que a gente possa fechar as brechas. Eu não sei se o teu reino aí, na tua casa, no meio da tua família, está dividido, se está dividido o pensamento no meio do seu lar, se está tendo desavença. Eu não sei, no meio de onde você trabalha, onde você
pode congregar. Eu não sei qual é a desavença que tem havido no meio do povo de Deus. Mas o Senhor está dizendo assim, como ele deu ordem lá para os israelitas unirem as 12 tribos, e aqui ele falava com os 12 discípulos. O Senhor está dizendo hoje para mim, para a tua vida, que em reino dividido ele não vai agir. Nós temos que agora buscar unidade, perdoar, né? Buscar em Deus a esperança da salvação, em Deus a força para vivermos, em Deus a força para guerrearmos, em Deus a força para nós sabermos responder com a autoridade no nome de Jesus. Nós vemos também a necessidade, né, que o povo de Deus precisa, a necessidade do povo de Deus, a necessidade de o povo de Deus ser mais unido, de o povo de Deus agora como família de Deus, porque todo aquele que aceita Jesus, ele é família de Deus, e ele não é mais eu sou dessa denominação, ou ele é parte de um império, de uma religião. Não, todo aquele que aceita Jesus, ele agora é filho de Deus, ele é família do Deus poderoso e santo. Você consegue entender que aquele às vezes que caiu, ele é teu irmão em Cristo? Não é só no falar, porque se você não acreditar verdadeiramente que aquele que estava ali junto com você outrora dentro de uma igreja louvando e adorando, ele agora caiu, ele é teu irmão, ele continua a ser teu irmão, ele só precisa às vezes de uma mãozinha para sair do meio onde ele está, ele só precisa de uma palavra de conforto, ele só precisa de um abraço muitas das vezes. Se você não conseguir entender isso, você não entendeu verdadeiramente o que é servir a Jesus. Você verdadeiramente não aceitou Jesus na tua vida. Porque agora, quando aceitamos Jesus verdadeiramente, a gente pode não concordar com algumas atitudes, nós podemos não entender alguns atos, mas nós vamos amar como Jesus amou. Se nós não estamos dispostos a amar como Jesus amou, Jesus veio para o que está fraco, caído, o que se havia perdido. E se a gente não amar para resgatar esses, nós não estamos agradando ao Senhor. Nós não estamos fazendo parte da família de Cristo. Nós estamos tão ali perdido quanto aquele que o Senhor Jesus disse: ide para as ovelhas perdidas da casa de meu Pai. Então, se nós não amarmos como Cristo amou, nós estamos como esses ovelhas perdidas. Estamos precisando de pessoas que nos ajudem, amém? Então, que nós possamos entender, todos que aceitam a Cristo agora é família de Deus. Todos aqueles que amam a Cristo é família de Deus, é nosso irmão e nossa irmã em Cristo Jesus. Nós devemos interceder um pelos outros, né? Pois temos que estar unidos em Jesus, porque quando estamos unidos em Jesus, nós somos mais do que vencedores, amém? Né? Nenhum lar deve ser ali desunido. Todo lar tem que estar unido em amor e não ser egoísta. Todos têm que estar unidos em amor, um olhando para o outro com amor, como Jesus amou. Né? Vai ter coisas em mim que meu filho não vai aceitar, vai ter coisas no meu filho que talvez eu não vá aceitar, mas eu o amo da mesma forma. Assim tem que ser com meu amor em Cristo, meu amor para com meus irmãos em Cristo. Eu não vou aceitar tudo nele, e nem ele vai aceitar tudo em mim, porque os dedos das mãos não são iguais. Mas Jesus falou para amarmos, e então para fecharmos as brechas, para buscarmos estar em união, unificação em amor, para que a gente seja uma unidade em Cristo Jesus, né? E não sermos egoístas, cada um buscando os seus próprios interesses. Muitas das vezes a pessoa ela prefere se fechar no seu mundinho, eu não devo nada para ninguém, eu vivo a minha vida e assim vai. Mas não é assim que Jesus quer. Ele quer que nós sejamos um canal de bênção, que nós sejamos vaso na mão dele. Assim como ele estava instruindo os discípulos e dizendo que o Espírito Santo de Deus estava com eles. O Senhor está dizendo hoje, o Espírito Santo de Deus está contigo. Então, né, nós vemos também a necessidade de ouvir a orientação da autoridade. A autoridade suprema, qual que é? É Jesus, é o Espírito Santo de Deus, né, que nos ajuda, nos auxilia antes das batalhas. Então, antes de irmos para uma guerra, devemos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, devemos buscar orientação ali. Assim como o Senhor disse, né, para aquelas 12 tribos ali estarem unidas antes de irem contra os habitantes de Jericó, o Senhor também instruiu eles para que eles ouvissem ali quem estava à frente da batalha. Então, o Senhor está dizendo, quem está à frente das nossas batalhas? É Jesus, é o Espírito Santo de Deus, aquele nosso ajudador, um amigo, né? O nosso consolador, o Espírito Santo de Deus. Então, será que nós temos verdadeiramente buscado
Deus em meio às nossas tribulações? Você tem buscado Deus quando você vê o levante? Você tem buscado Deus para que Ele te dê sabedoria, para que você exerça com amor e fidelidade aquilo que Ele tem colocado nas tuas mãos? Ou nós temos deixado para orar em última instância? Ou nós temos deixado para orar depois de tentarmos com as nossas mãos, de tentarmos resolver do nosso jeito? Ou depois que tudo o que você tentou fazer para resolver, aí você falou, agora o que me resta é somente orar. Não, o cristão primeiramente tem que dizer, eu vou orar. Aleluia! Então, se nós buscarmos primeiramente ali na nossa autoridade, que é Jesus Cristo de Nazaré, Ele vai nos orientar como devemos prosseguir. Glória a Deus. Aprendemos também que quando ouvimos a voz de Deus, é Ele que se responsabiliza por nós. É Ele que vai à nossa frente. Então sentiremos paz e teremos a sabedoria para enfrentar as dificuldades. Então nós teremos paz e sabedoria para guerrear, né, as guerras espirituais. Pois saberemos que Deus está conosco. Sim, se estivermos unidos com Deus, nós venceremos. Sim, se nós estivermos alicerçados em Cristo, nós vamos vencer. É isso que o Espírito Santo de Deus está dizendo para mim e para você nesses 2 versículos. Aleluia! Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Se nós estamos agora alicerçados em Cristo Jesus, se nós temos buscado na fonte, se nós temos ouvido orientação ali, né, da soberania de Cristo, se nós temos buscado ali, né, no Senhor, na autoridade de Jesus Cristo de Nazaré, nós não temos que temer. Nós temos que estar unidos, fechar todas as brechas, temos que estar unidos primeiramente com o Espírito Santo de Deus, unidos com Jesus Cristo de Nazaré. E então, quando formos enviados no meio de pessoas de coração duro, é Cristo que vai falar por nós. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. Então, quando estamos cheios da unção, quando o Senhor nos encher da unção dele, quando estivermos em comunhão verdadeiramente com Cristo, quando nós estivermos unidos como um só corpo em Cristo Jesus, Ele pode fazer por nós. Ele vai falar por nós. Ele vai agir por nós. É o que Cristo está dizendo para mim e para a tua vida. Vigie, né? Feche todas as brechas, porque o Senhor não vai agir em reino dividido, né? O Senhor não age. Não sei se é no teu lar, se é no teu trabalho. Eu não sei aonde você necessita de fechar as brechas, mas não seja egoísta. Não busque apenas os seus próprios interesses. Não fuja, né, de situações para querer se preservar. Quanto mais a pessoa quer se preservar, aqui Jesus estava dizendo para os discípulos, eu vou enviar vocês no meio de lobos. Vocês serão entregues ali na mão das autoridades. Mas não temas. O Senhor não falou assim, seja covarde e não enfrente porque vai passar luta. Não. O Senhor disse, você vai passar. Você vai passar pelo acusador, você vai passar por aquele que aponta, você vai passar por aquele que vai levantar falso testemunho, você vai levantar a ira daqueles que não concordam com Jesus. Porque aonde a luz vai operar, as trevas, ela vai ter que bater em retirada. E antes dela bater em retirada, ela vai tentar ali, né? Ela vai resmungar, ela vai tentar permanecer. Mas em nome de Jesus, não se preocupe como você vai agir, como você vai falar. É o que Cristo está dizendo para mim e para a tua vida. Não se preocupe, é o Senhor quem está enviando, é o Senhor quem vai sustentar, é o Senhor quem vai capacitar. Foi para esse tempo que foi chamado, foi para esse tempo que foste chamado, foi para esse tempo que o Senhor te chamou e me chamou. Então não tem como fugirmos à batalha. Amém? Essa é a palavra que o Senhor está dizendo. Não nos preocupemos com o que havemos de dizer, né? De falar, porque na mesma hora é o Espírito de Deus que vai ministrar o que nós havemos de falar. É o Espírito Santo de Deus que nos conduz como nós havemos de agir, como nós devemos falar, como nós devemos comportar. É o Espírito Santo de Deus que vai nos conduzir. Mas primeiramente temos que estar unidos em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Temos que fechar as brechas para que nós estejamos como esses discípulos. Eles não fugiram batalha. Eles sabiam que iam para um povo.
que era como um lobo. Aleluia! Mas o Senhor é quem ia sustentar. Glória a Deus, vamos agradecer ao Pai? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, obrigada pela tua palavra, Senhor. Obrigada, Paizinho querido, Deus de poder e Deus de glória. Eu peço, meu Pai, que o Senhor visite essa casa, repreenda o mal, repreenda toda armadilha e toda cilada. Meu Pai, agora nós queremos fechar todas as brechas, meu Pai. Repreende a fúria do inimigo, Senhor. Coloca o dom do amor, o dom da alegria. Senhor Jesus, a paz. Meu Pai, que a paz exceda todo entendimento esteja sobre essa casa, sobre esse lar, sobre essa família. Meu Pai, vai visitando nesse momento, repreendendo todo o mal, toda artimanha, todo levante, toda calúnia, meu Pai. Senhor Jesus, o Senhor é um Deus que quebra o laço, quebra a lança, Senhor. O Senhor levanta, Senhor, o fraco, o abatido. Senhor Deus, em nome de Jesus, essa pessoa que precisa de uma porta aberta. Meu Pai, coloca a mão, Senhor Jesus, sobre essa pessoa, abre uma porta, meu Pai querido e santo, Deus de poder e Deus de glória. Senhor, abre as portas e as comportas do céu, Pai, que ela venha prosperar. Meu Pai, essa pessoa que está, Senhor Jesus, agora, colocando diante de Ti a vida financeira, pedindo, Senhor Jesus, para que o Senhor venha à frente desse negócio que ela vai abrir. Meu Pai, abençoa, meu Pai poderoso e santo. Senhor Jesus, essa pessoa que tem uma causa na justiça, essa pessoa, meu Pai querido e santo, que precisa de uma cura, que tem alguém num leito de hospital. Meu Pai, eu apresento nesse momento, Senhor, aquele que está no leito de hospital, precisando de uma cura na alma, de uma salvação. Meu Pai, poderoso e santo, cura, Senhor, a alma, liberta, meu Pai, é o que eu te peço no nome de Jesus. Faça um milagre, meu Pai poderoso. Senhor, quebra toda armadilha e toda cilada. Meu Pai, que aonde disseram que não é capaz, essa pessoa vai prosperar, ela vai, Senhor, fluir. Meu Pai poderoso e santo, entregamos as nossas vidas diante de Ti, pedindo que o Senhor venha repreender todo o mal, toda a calúnia, toda a artimanha do inimigo. Meu Pai, agora nós nos colocamos diante de Ti, pedindo as bênçãos do alto céu, que o Senhor venha florescer, Senhor, que nós venhamos florescer a Tua luz por onde nós passarmos. Meu Pai poderoso e santo, dar a Tua autoridade sobre o Teu povo. Meu Pai, derrama da Tua autoridade, do Teu amor, do Teu perdão. Meu Pai, que flua em nós um rio de água viva. Meu Pai, que flua em nós, Senhor, um rio de águas vivas, Senhor. Que nós não venhamos ser hipócritas, mas que nós venhamos estar unidos, amor em amor, meu Pai. Que nós venhamos ser família de Deus, família de Deus. É o que nós te pedimos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você e que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.